Alô, boa noite a todos e todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou Antônio aqui da Tapera. A gente está muito feliz em receber vocês, receber a Silvia aqui, o pessoal da Editora Mundaréu, né? Pela primeira vez a gente está fazendo um evento aqui em parceria, né? Muito legal, uma editora que já nos acompanha também desde o início. Obrigado, Silvia. E agradecer a presença de vocês três aqui, dos convidados também. Eu vou passar a palavra aqui para o Giovanni, que vai fazer uma introdução aqui. Obrigado, Giovanni. Então, de novo, agradecendo a Editora Mundaréu e a Silvia por todo o apoio, agradecendo a Tapera pela acolhida e agradecendo a professora Maria Lúcia Cacciola, que é uma grande felicidade tê-la aqui no lançamento. A professora Maria Cacciola ela é uma grande especialista na filosofia do Schopenhauer. Ela formou uma geração inteira de paulistas, a gente estava falando agora há pouco, que se espalharam por todo o Brasil agora, nos últimos anos. Então, ela tem um legado espalhado por todo o Brasil e pelo mundo. Ela é a autora de uma obra de referência no Schopenhauer, que é Schopenhauer e a questão do dogmatismo. E, além disso, é uma tradutora de Schopenhauer, editou os fragmentos para a história, traduziu os fragmentos para a história da filosofia do Schopenhauer, além de ser uma professora inspiradora. Quem teve a sorte de ter sido aluno dela sabe disso, eu tive essa sorte. Então, de novo, é uma felicidade tê-la aqui e não poderia ser alguém melhor para falar a respeito do Schopenhauer como educador. Esse livro em que o Nietzsche apresenta a si mesmo como um aluno do Schopenhauer e consegue, de uma maneira muito bonita, muito poética, muito inspiradora também, fazer um tipo de elogio ao Schopenhauer, à grandeza do Schopenhauer, que é também um trampolim para que ele possa apresentar uma filosofia muito própria, uma filosofia ainda em formação. O Nietzsche era um jovem professor na época em que ele escreveu esse livro, né, um jovem professor na Universidade da Basileia, e usa, então, a apresentação do Schopenhauer como o educador dele próprio para conseguir falar o que ele espera da cultura, né? Quais são as metas que, na figura de um educador como Schopenhauer, os indivíduos podem almejar para si e para a sua sociedade, né? Então, quer dizer, é muito interessante. Eu só falei isso para falar que a professora Maria Lúcia também é nossa educadora, e por isso é muito oportuno que ela esteja aqui com a gente. Então, passar a palavra para a nossa educadora Maria Lúcia, e, lógico, apresentar o tradutor da obra, que junto comigo traduziu Schopenhauer como educador, num longo trabalho de tradução, que tomou mais de um ano da gente trabalhando muito meticulosamente. Espero que a gente consiga falar um pouquinho a respeito desse trabalho e discutir alguns aspectos da obra e alguma coisa da relação do Nietzsche com Schopenhauer. Vamos ver o que a gente consegue tirar dessa conversa e com a gente aqui, com a audiência, né, professora? Oi, boa noite a todos. Estou contente de estar aqui nesse espaço simpático, com pessoas simpáticas, e é um alívio, né, nessa hora, a gente refrescar um pouco e, pelo menos, ter um espaço de leveza. Né? O Schopenhauer, já que a gente está falando nele, né, ele descrevia a vida assim, que era um círculo em que as pessoas andavam e que tinha pedaços de brasa, né, que queimavam nossos pés, e uns pedaços mais fresquinhos. E aqui acho que nós estamos nesse pedaço mais fresquinho, né? Mas sem queimar os pés. E vamos ver daqui a pouco, mas eu não quero ser pessimista agora. Eu quero aproveitar esse momento que eu estou podendo ficar um pouco fora dessa depressão mesmo, né, em que nós nos encontramos. Eu já acho que é uma coisa geral, né? E até não só brasileira, mas acho que mundial, né? Já está se alastrando de uma maneira
muito terrível. Né? Mas, para a gente sair um pouco do assunto, vamos para o 19, né? Vamos para o Nietzsche, vamos para o Schopenhauer, que também não eram nada otimistas, né? Quer dizer, o Nietzsche tinha uma força imensa do dizer sim, mas sim a quê também a gente pode se perguntar. Não era tão fácil, era um esforço enorme, né? Era um pensamento vertiginoso, né? O dizer sim. Né? Então, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar, elogiar vocês, tradutores. A editora está um livro muito bonito, né? Vocês conseguiram, como você me falou há pouco, e que eu tinha reparado e lido, o prefácio do Giorgio Colli, que é um dos grandes especialistas, tradutor de toda a obra nietzschiana, né? Colli Montinari, né? Eu não sei mas ele também é um intérprete do Nietzsche, claro, e ele fez um belo prólogo aqui, né? Então, enfim, o livro está de parabéns. Eu queria ter tido mais tempo, né, para olhar com cuidado. Eu olhei a tradução, ela flui bem, né? É um livro, isso já é bom sinal. E eu conheço o texto de outras traduções também, né? Então, para mim, ficou bem palatável. Eu conheço, inclusive, a tradução de um trecho que saiu no Nietzsche, Obras Incompletas, da Pensadores, né? Que é do Rubens Rodrigues Torres Filho, e que é um excelente tradutor, e eu acho que eu já tenho uma certa familiaridade com o texto. Aliás, um texto que também me inspirou a estudar Schopenhauer, porque eu comecei a estudar Nietzsche. Ninguém estudava Schopenhauer. Né? É esquisito. Tinha um sujeito lá que aparecia, e aí Schopenhauer, e o Schopenhauer é educador. Bom, as citações são muito constantes ao Schopenhauer, né? Muitas e muitas e muitas. Às vezes, numa coisa mais pacífica e bonita e heróica, como esse texto, e às vezes como briga mesmo, né? Como niilismo passivo. Então, é realmente... E eu fiquei muito curiosa para conhecer esse intérprete, que o Nietzsche, esse filósofo que o Nietzsche tanto falava, e punha como educador, como gênio, né? E que está aqui nesse texto, né? Esses atributos. E eu fiquei curiosa, e assim que eu conheci Schopenhauer, foi no curso de Nietzsche. Porque na outra ditadura... Não vamos falar. Na ditadura não se podia dar curso de Marx, né? E vocês já devem ter tido, mas o Paulo, né? Lógico. O Paulo, enfim, toda a pessoa mais... que veio depois. O Paulo estava em Paris, quando eu estudei, entrei na faculdade. Mas não tinha curso de Marx, que era proibido, porque ninguém se arriscava a dar Marx, era perigoso mesmo. Já tinham defenestrado o Bento e o Janotti, né? Não por dar curso de Marx, eu acho, nem isso. O Bento acho que nunca deu. O Janotti, sim, né? Mas era estudioso de Marx e tal. Agora, então o pessoal ficava muito apreensivo, entrava toda hora a polícia lá, era um aborrecimento. Eu lembro que o Vitor Quinó e a Maria Silvia, que hoje não estão mais na ativa, né? Nem eu estou na ativa, sou sênior. Então, eles viviam andando pela colmeia, porque a Maria Antônia tinha sido destruída, né? Então, fomos lá para... Eu entrei já na cidade universitária, nas colmeias. E lá, então, eles viviam olhando, vendo se a polícia vinha. Uma coisa muito persecutória, né? Muito desagradável, né? Em meio a prisões de amigos que lidavam mais com política, como o Luiz Roberto Salinas Fortes. E o primeiro curso que eu dei foi com o Luiz Roberto Salinas Fortes, que estava estudando Nietzsche. E me convidou, então, Maria Silva, Marilena, vai dar uma mão lá para o Salinas, porque ele ainda estava meio baqueado por causa da tortura, né? Então, eu fui lá. E aí que começamos a dar aula junto, e eu preparando cursos de Nietzsche. E aí que eu conheci o Schopenhauer também, né? Por conta dessa história toda.
E tive vários. O Leon Kossovitch, que todos conhecem, deu um curso de Nietzsche. Enfim, vários professores que não podiam dar mais e davam um curso de Nietzsche, porque o Nietzsche era um disruptivo, né? Era alguém que dizia coisas mais avançadas, né? E brigava com a moral cristã, e brigava com o status quo, o establishment e tal. E por aí se fazia a briga com o status quo, a ditadura, né? Através do Nietzsche. Então, eu me aprofundei um pouco no Nietzsche, e aí fui para o desconhecido Schopenhauer, que fiz tese e que não foi muito aconselhado, né? O Schopenhauer era uma figura mal vista no departamento, e por aí tudo, né? Na verdade, era bem mal visto. Eu já vou terminar. E, então, eu tive essa coragem e sugeri ao meu orientador, não sei como eu tive essa coragem, que era o Rubens Torres Filho, de fazer uma tese sobre Schopenhauer. E ele falou assim, tá bom, vai, faz, e tudo bem, legal, porque ele era muito aberto, né? Era um poeta, um artista. Então, ele topou. E o filósofo dele era Fichte, que o Schopenhauer falava bem mal, né? Não só do Fichte, do Schelling e do Hegel. Então, é muito interessante. Mas valeu essa experiência, e foi assim que eu conheci Schopenhauer, né? E este livro, especificamente, que era o Als Erzieher, né? O Schopenhauer Educador, que vocês usaram a extemporânea, né? A tradução, que tem, em francês também tem a tradução intempestivas, né? Mas eu acho que é mais legal essa extemporânea mesmo, né? Por favor. Uma coisa que eu esqueci de dizer quando eu estava apresentando a professora Maria Lúcia é justamente isso. Ela foi orientando do Rubens Rodrigues Torres Filho, e junto com no movimento de produção dos textos dos pensadores, talvez você pudesse falar alguma coisa para a gente a respeito disso. Você teve um trabalho muito interessante do Lebrun, do Gérard Lebrun, que deu aula aqui no Brasil por muitos anos. Ele fez uma seleção de textos de toda a obra do Nietzsche e publicou compilou isso para que fosse lançado na coleção Os Pensadores como uma apresentação para a obra. E entregou para o seu orientador, o Rubens Rodrigues Torres Filho, que traduziu e que para a coleção Os Pensadores. Inclusive, o texto foi... outra coisa, a professora Maria Lúcia também editou agora, há uns 10 anos, o livro do Lebrun, né? A Filosofia e Sua História. Não? Junto com outras pessoas. Um livro fundamental para a gente. Quer dizer, eu estou falando isso só porque a história da recepção do Nietzsche no Brasil passa por essas pessoas que ela está mencionando, e você participou disso intensamente, né? E o que eu ia dizer especificamente é que, até hoje, essa tradução das obras incompletas, que saiu agora de novo, foi reeditada pela Kozak Naif, né? Pela 34. O Márcio revisou tudo. E... O Márcio Suzuki, que também é bastante conhecido como especialista em literatura e poesia do idealismo alemão, né? Pois bem, e aí a expressão considera... E eu acho que eu não falei sobre isso, talvez seja interessante. O Schopenhauer como Educador é o terceiro volume de uma coleção de livros que o Nietzsche publicou durante os anos 70 do século XIX, né? São 4 livros, os livros das considerações extemporâneas. Bom, essa é a primeira tradução integral do alemão para o livro Schopenhauer como Educador. Essa é a terceira extemporânea. A segunda extemporânea já foi traduzida. Vocês traduziram? Não traduzimos, mas estamos traduzindo, esse é o ponto. Vocês estão. Assim, a gente tem a segunda e a quarta extemporâneas traduzidas, a primeira e a terceira não. Agora temos a terceira, e a editora Mundarel assumiu o projeto louvável de lançar pela primeira vez o ciclo completo das extemporâneas. Então, as 4 extemporâneas vão sair pela primeira vez numa edição com um projeto editorial unificado e com uma tradução direta do alemão, né?
O título, Considerações Extemporâneas, como você mencionou, ele tem muitas traduções possíveis, né? No espanhol, por exemplo, é intempestivas. No francês é inatuais. A Gallimard pegou as inatuais. Inactuel, acho que é. Deixa eu ver. Os americanos e os ingleses, eles pegaram todo tipo de coisa. Eles pegaram fora de moda. O que mais? Fora de moda. Eles pegaram... O meu é intempestivas. Olha lá. Do meu sebo. Isso. Eu tenho um sebo em casa. Os orientantes vão lá e falam assim: ai, que sebo legal que a senhora tem. Porque é uma fera. Com ironia ou sem ironia, eles dizem? Sem ironia. Eles acreditam que é um sebo de verdade? Pura maldade. Mas a escolha do Rubens Rodrigues nós mantivemos estritamente, né? Então, ele selecionou trechos do livro e não traduziu o livro inteiro. A gente pegou o título que ele escolheu, a gente poderia ter feito outra escolha, a gente seguiu a tradição, uma boa tradição, e usamos a tradução. Vocês usaram também isso. A gente seguiu... na verdade... Eu comparei umas partes. Isso. Alguns termos mudam. Nós mudamos. O nosso... Não, tudo bem, eu acho que é importante. O nosso Rubens, ele é literal absolutamente. Por exemplo, a palavra ergreifen, né? Ele traduz por ergreifen, mas é o adjetivo. Ele traduz por cativante. Vocês usaram uma outra palavra. E cativar também tem a coisa de pegar, né? Do begreifen, do ergreifen, do reifen, né? Então, ele é muito assim, faz esse tipo de jogo. Mas acho que isso vem E também tem uma nota na filologia, que essas vocês podiam se apropriar, porque é muito legal que a hora que o Nietzsche está falando mal dos filólogos, a hora que o Nietzsche está falando mal dos filólogos, né, ele faz uma nota absolutamente filológica embaixo. Então, realmente é a ironia que você conheceu, né, do Rubens. Você chegou a conhecer o Rubens? Pois é. Você fez, porque agora ninguém mais conhece, né? Porque ele ficou doente há muitos anos. Eu próprio não tive a chance de estudar com ele. A maioria dos meus alunos também não conhece. Bom, mas voltando atrás, só eu queria fazer só uma nota sobre tradução ainda, né? Que onde tem uma semelhança, uma proximidade bastante grande entre Nietzsche e Schopenhauer, nesse texto das extemporâneas, da terceira extemporânea, é com a crítica à filosofia universitária do Schopenhauer, que é dos Parelli Pobera. E esse texto eu traduzi, e queria acrescentar que eu traduzi junto com Márcio Suzuki. Foi a nossa primeira tradução do alemão. Márcio de aluno, eu já de professora, mas que também nunca tinha traduzido alemão na vida. Então, nós levamos bastante tempo, lutamos, e o Márcio, além de tudo, é perfeccionista, foi uma boa experiência. Mas, enfim, eu sei o que é traduzir. Nós citamos essa tradução no nosso volume aqui, nós citamos. Legal. E, bom, é isso. Mas agora, eu queria tentar aproveitar a presença de uma grande especialista aqui para tirar as minhas próprias dúvidas. A gente pode fazer isso? Vamos ver o que eu respondo. A gente estava falando o que eu não souber, eu não respondo, tá? Mas... Especialista sabe, às vezes, metade. A gente estava conversando aqui um pouquinho a respeito de dúvidas que eu e o Tiago... na hora a gente discutiu muito o texto, né? Quer dizer, foi um longo processo de tradução, né? em que nós tentamos... Alô? Não, vale a pena só rapidamente falar desse processo de tradução, porque ele passou... A gente fez uma tradução que a gente comparou, né? Nós pegamos a tradução do italiano, duas traduções do inglês, a do Hollingdale e a do Gray, pegamos uma tradução do francês, então a gente foi fazendo sempre, né, consultando outras traduções. Sim. E fazendo leitura em voz alta. A gente queria que fosse um texto que fluísse muito em português e que acompanhasse a beleza do texto alemão do Nietzsche, porque é um texto que tem metáforas muito bonitas, né, uma expressividade imensa. É um texto muito bonito. E a gente lutou permanentemente com isso, para manter uma grande fidelidade e, ao mesmo tempo,
a fidelidade ao texto original alemão, pegando o movimento do texto alemão, mas transformar ele num texto com essa mesma beleza em português. Esse foi sempre o nosso objetivo e, por isso, cotejando muitas vezes com outras traduções disponíveis. Mas quais eram as perguntas? E nesse processo de ler em voz alta, né? A gente leu esse texto 2 vezes inteirinho em voz alta. Uma vez eu li com o Giovanni acompanhando alemão, outra vez ele leu, eu acompanhando alemão. E nesse processo a gente discutiu muito o texto e ficamos com dúvidas, né? Não, o texto é bastante fluente. Realmente acho que vocês conseguiram essa meta. Legal. Que bom, fico muito feliz. Quer dizer, para mim, né? Eu li, eu vou reler e tal. E foi muita loucura, porque teve a ANPOF, que é uma reunião de pós-graduação de filosofia, que tem mais de 1.300 pessoas, cada um tem um GT. É absolutamente muita gente, e cheio, confuso. E depois as eleições e tal. Então, realmente, eu queria ter tido mais tempo para estar aqui hoje, como especialista mesmo, eu estou meio pela metade, mas improvisada e tal. Eu quero saber as perguntas que o Giovanni ia fazer. Mas antes eu só queria dizer que o mundo está vendo, tá? A gente está falando para o Facebook diretamente, viu? Agora não tem mais poucos olhos sobre nós, é o mundo. Então, mas a gente chique, vai ser bem complicado. Vai ser tudo com Grano Salles agora que a gente vai dizer. Mas antes eu só fazer uma pequena esclarecimento a respeito da relação do Nietzsche com Schopenhauer, né? O Nietzsche ele era um jovem estudante, jovem mesmo, ele tinha 21 anos, quando ele encontrou a anedota do Nietzsche, né? Ninguém sabe exatamente se é verdade ou não, que ele estava num sebo e encontrou o mundo com vontade de apresentação, né? Ele conta, os céus se abriram para ele quando ele... Não foi isso que ele disse, mas é quase como se ele dissesse isso. Os céus se abriram e caiu uma luz sobre o livro do Schopenhauer. Ele pegou o Schopenhauer e quando ele começou a ler, ele não parou de ler, ele leu O Mundo com Vontade de Apresentação inteiro numa noite. Conta o próprio Nietzsche. E a partir daí, ele inclusive diz no livro, né? Ele diz assim, eu sou um daqueles leitores de Schopenhauer que quando leu uma palavra dele sabia que não pararia enquanto não lesse todas as palavras dele, né? E de fato, ele leu, ele foi um estudioso de Schopenhauer. Ele acha que isso também é alguma coisa que ele partilha com outras pessoas. Sim. O Schopenhauer atrai mesmo, né? Porque ele tem um estilo muito bonito, né? Ele escreve muito bem. E isso foi um dos problemas que ele teve enquanto filósofo. Para ser lido, parece que ele é menos estudado por escrever bem, né? Porque filósofo não pode ser fácil e fluir bem. Ele não é nada fácil, mas a escrita dele é muito agradável. Tem o livro do Simmel, Schopenhauer e Nietzsche, que ele fala assim, Schopenhauer se não tem muito problema, né? Porque ele é muito claro. Ele cometeu o pecado de ser claro nas coisas que ele escreve, de maneira que dificulta muito você ficar multiplicando as interpretações. Exatamente, mas depois você descobre que essa clareza não é uma facilidade. Ele é cortês, ele falava no Hume, né? A cortesia do filósofo é a clareza, né? Então, isso é típico schopenhaueriano. Pois bem, mas esse encontro do Nietzsche com Schopenhauer foi em 1865. E esse livro é de 1874, então foram 9 anos de estudo intenso do Nietzsche até que ele escrevesse esse livro de homenagem. Ele ficou ruminando. Ele ficou ruminando, ele dizia, a expressão é precisa, o Nietzsche não pensa, ele rumina, diz o Nietzsche. Fala aí. Numa epígrafe até, né? Mas o fato é que esse livro pertence ao que se costuma chamar de o período de juventude do Nietzsche, e alguns anos depois, o Nietzsche escreve Humano Demasiado Humano, que já configura um primeiro afastamento do mestre, né, do educador dele, para que, alguns anos mais para frente, em Aurora, por exemplo, na Gaia Ciência, quando ele começa o que ele chama de a campanha dele contra a moral cristã, e contra a compaixão, especificamente, né? Quer dizer, especificamente como uma instância privilegiada da crítica ao cristianismo, né? Ele se volta contra o Schopenhauer, acidamente, né? Ferozmente contra o Schopenhauer. O que coloca o intérprete desse livro aqui numa situação interessante, né? Na autobiografia do Nietzsche, ele diz, quando ele está comentando esse livro, ele fala,
ele comenta junto a terceira e a quarta extemporânea. A terceira extemporânea é sobre Schopenhauer, a quarta é sobre o Wagner. E aí o Nietzsche diz uma coisa assim, se você lê bem, a gente vê, não é Schopenhauer como educador, é Nietzsche como educador que vocês deveriam ler ali. Porque quem fala ali é o Nietzsche. E ele fala isso, o próprio Nietzsche, num texto posterior, né? Quando ele retoma essa proximidade com o Schopenhauer, por exemplo, o Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, ele diz que aquilo está cheio de um perfume schopenhaueriano, meio fúnebre, né? E nesse momento, Schopenhauer já é aquele que fez uma leitura da arte e da vida, estragando ambas, né? Então, ele diz, bom, que a alegria da vida, as cores e tal, o Schopenhauer acabou com aquilo. Então... Mas, aí, quer dizer, a gente tem um primeiro momento de um amor intenso do Schopenhauer, do Nietzsche pelo Schopenhauer, e inegável. A gente tem esse período, que me parece um período já em que ele começa a não ser mais schopenhaueriano, né? Ele diz, por exemplo, 2 anos depois ele escreve o Wagner em Bayreuth. E depois, retrospectivamente, falando desse livro, ele diz, eu já não era mais wagneriano quando eu escrevi o Wagner em Bayreuth. Já tinha brigado. Mas ainda assim o Wagner em Bayreuth é um elogio ao Wagner, como o Schopenhauer educador é um elogio a Schopenhauer. Agora, e esse é o ponto, lendo, a gente sentia que era Nietzsche como educador que estava lá, né? Por isso eu gostaria de fazer umas perguntas. Eu achei aluno. o trechinho aqui, Giovanni. Está no nosso próprio, na contracapa aqui do livro, a gente tem o trecho do Ecce Homo em que ele fala, eu vou só suprimir um trecho, mas ele fala assim, na terceira e na quarta extemporâneas são apresentados 2 modelos do mais duro amor próprio e cultivo próprio, tipos extemporâneos par excellence, cheios de um soberano desprezo por tudo que em torno deles se chamava Reich, formação, cristianismo, Bismarck e sucesso, Schopenhauer e Wagner, ou, em uma palavra, Nietzsche. Então, ele já... na verdade, ele ele escreve sobre ele mesmo. Mas, enquanto escreve sobre o si mesmo, ele está escrevendo também sobre o si do Schopenhauer, né? Então, não tem dúvida que ele diz que o Schopenhauer tinha um si muito forte, e eu não sei se ele se libertou totalmente do si schopenhaueriano, né? E é interessante justamente essa força que ele dá no ser si mesmo, né? Logo no início do texto. E realmente há essa ruptura, a ruptura é forte, tanto com o Schopenhauer como com o Wagner, né? Ele detestou Bayreuth, né? Ele achou horrível. E dizem que tem uma fofoca muito engraçada, que eu não sei de onde veio, acho que é um professor italiano que resolveu dedicar um artigo ao Dom Pedro II. Porque tem um mito que Dom Pedro II teria encontrado o Nietzsche num vagão, num trem e tal. E esse professor italiano, o Domenico Fazio, da Universidade de Salento, resolveu provar que é tudo mentira, que não houve encontro nenhum, que era um mito, uma fabulação. E aí outra pessoa, que eu não me lembro mais quem é, disse que o Nietzsche saiu da sala de Bayreuth quando viu entrar a família real brasileira. Ele achou um absurdo, ele resolveu sair. Então, nós não estávamos com muito boa fama naquela época, né? Para o Nietzsche não gostou da família real brasileira. Bom, paciência. Mas essa é uma anedota internacional ou é uma anedota... É internacional. Internacional, olha só. O pior é que quando chegou a comitiva, né? O Nietzsche saiu ventando, né? Então, eu acho engraçado, pelo menos só para uma... Isso eu não sei, anedotário, não é? Já que está sendo gravado, né? É fake news, né? Mas eu acho que a história é muito boa. Pena que eu não me lembro quem me contou isso, se foi uma pessoa por pura maldade. A internet edita isso aí, professora, e faz videozinhos e manda para o WhatsApp de todo mundo. A senhora acabou de virar meme, é isso que aconteceu. São as minhas travessuras, né?
Mas, então, eu não sei se a gente tem tempo para eu fazer todas as perguntas que eu gostaria de fazer. Não, vai, continua. Mas eu farei. Vamos, eu vou responder o quanto der. Então, a gente começou a falar rapidamente a respeito disso, né? Você tem um momento do livro em que você tem um prenúncio do que mais tarde vai ser a afirmação da vida nietzschiana, né? Só que, para um rapaz schopenhaueriano, como era o Nietzsche, né? Quando escreveu esse livro, ele tinha 30 anos, né? Então, para um rapaz pessimista, schopenhaueriano, portanto, pessimista, é estranho a fala do Nietzsche, quando ele aparece o grande gênio agora chamado para fazer o seu juízo sobre a existência, é isso que ele diz. E daí ele pergunta, você, aí entre aspas, né, uma voz, o gênio interior fala ao grande homem e diz assim, você diz sim à vida? Né? Você afirma tudo que foi, tudo que é, tudo que será? Algo que, para quem conhece um pouco a obra posterior do Nietzsche, vai dizer, evidentemente sim, né? Essa é a fórmula, Zaga, né? essa é a fórmula básica do pensamento nietzschiano, tal como a gente aprendeu a conhecer ele de livros como Zaratustra e H.E. Ciência e Além do Bem e do Mal, etc. Mas o fato é que nesse momento ele faz a pergunta, ele formula, ele arma a armadilha toda, a armadilha ou o trampolim para o qual ele vai saltar para o dizer sim, né, para o Yazagen, e aí ele dá uma resposta estranhíssima. Você achou aí, Tiago? Uhum. Ele diz assim, e qual será a resposta? E qual será a resposta que ele vai dar, o grande homem? Ele não responde, diz assim, a resposta de Empédocles. Vou ler aqui, ó. Então você diz sim do fundo do coração, esse você é o gênio, o grande homem criador. Então você diz sim do fundo do coração a essa existência? Ela basta para você? Você quer ser seu advogado, seu redentor? Pois basta um único e sincero sim de sua boca e a vida, tão gravemente acusada, será absolvida. O que ele responderá? A resposta de Empédocles. E aí passa a pergunta para a professora Maria Lúcia Cacciola. Qual é a resposta de Empédocles? Eu estou fazendo até hoje, porque eu procurei o Empédocles e não tem nenhuma resposta. Eram fragmentos, né? A gente estudava aqueles pré-socráticos, fragmentos e tal. Não tem nada que me iluminasse a esse respeito do que o Nietzsche disse. Aí eu lembrei da condenação, condenação não, o Empédocles foi posto no ostracismo e ele se atirou no Etna, né? E diz que jogou uma sandália de prata ou de ouro, sei lá, para fora, né? Mas o Empédocles, eu acho que eu descobri um pouco melhor o que o Nietzsche queria dizer, eu já te falei isso num filme do Straub, que é um poema de Empédocles do Hölderlin, que o Straub... E, aliás, eu deveria ter lido aquele poema de Empédocles para te responder isso, porque quase que ele vai para o vulcão, mas é uma desistência ativa. Ele é posto no ostracismo, ele conversa muito, no filme tem uma conversa longuíssima dele com o discípulo, porque ele era governador ali de Porto Empédocles, na Sicília, né? E então ele é posto politicamente, ele é destituído da sua governança, né? E é mandado embora e eu não sei se ele que resolve se jogar no Etna por causa da exclusão política, né? E eu tenho a impressão que é isso. O Schopenhauer não teria dito sim à existência. Pelo contrário, pela história do sábio sileno, que o Nietzsche devia conhecer, né? Era que qual é a coisa melhor para o homem era não ter nascido, já que nasceu morra jovem, né? Então, eu acho difícil ser uma resposta afirmativa. Mas há aí um paradoxo nesse texto do Nietzsche. Se eu tiver razão nessa aproximação com o problema da negação, né? Porque o Schopenhauer nega a vontade, né? No quarto livro, ele vai dizer, se pode afirmar. Quem for muito audacioso pode afirmar a vontade, mas é terrível, né? Ele já fala numa afirmação da vontade, da afirmação do querer viver, que a vontade para ele é querer viver. E depois ele vai falar, né, essa questão do paradoxo que eu vejo aqui é referido a uma coisa que eu não tinha notado.
ao reler, de novo, não é? Essa interpretação que o Nietzsche dá, ele vê o Schopenhauer como um herói e ativo. Ele não vê como niilista passivo, como depois ele vai ver o Nietzsche, né? Então, ele vê como um herói e vê como uma postura ativa e, principalmente, negadora do status quo, disruptiva como ele, Nietzsche, né? E eu acho que o Schopenhauer aguenta essa interpretação. Tanto que tem os modernos leitores de Schopenhauer que partilham dessa. Eles não falam no Nietzsche também. É um alemão chamado Lütger Lütgehaus, que é também desse grupo de estudiosos que tem lá em Salento, e ele é de Mainz, mas ele faz um livro chamado, como é que é? É o pessimismo, um quietismo, e ele propõe uma interpretação de Schopenhauer como algo ativo, como uma filosofia que tem não é uma passividade meramente contemplativa. E é muito interessante porque bate com a interpretação do Nietzsche. Por isso que eu digo, o Nietzsche é um excelente comentador, além de filósofo, é claro, é também um excelente comentador de Schopenhauer. Mas é muito engenhoso, então, da parte do Nietzsche não responder, né? Porque ele poderia... Ele faz a pergunta, ele monta o amor fati para a gente, né? Você diz sim, e aí o que você espera de um pessimista é que ele diga não, mas ele não quer dizer não. Tudo no texto dele dá a entender que a resposta é sim, né? Paradoxal. Exatamente, ele parece fazer a escolha do sim, e sem se afastar do Schopenhauer, afirmando Schopenhauer, parece que ele faz justiça ao juízo que o Nietzsche ele próprio vai fazer. Ali era Nietzsche quem estava dizendo, mas numa interpretação muito sui generis do Schopenhauer, né? Exatamente, muito sui generis. Tanto que essa interpretação contemporânea, né, que segue esse herói ativo, essa coisa propositiva, né, aparece num texto, esse texto do Lütgehaus. É um cara que escreveu um livro chamado Schopenhauer und Marx. É um livro impossível, né? Que, segundo o livreiro que eu fui comprar o livro, ele falou assim, olha, me perdoe, era um francês irritado, e falou assim, minha senhora, me perdoe, esse livro não existe. Depois eu encontrei. Era uma famosa livraria de esquerda no Boulevard Saint-Germain, Saint-Michel. Mas depois eu encontrei, lógico que o livro existe. Né? Eu estava procurando um livro inexistente. E se ele existir, ele não deveria existir? Não deveria, claro que não. Eu não vou ter tempo de fazer as 3 perguntas que eu gostaria. Não, mas antes, só uma última coisa a respeito dessa primeira resposta que a senhora deu. Primeiro, o Nietzsche cita a sabedoria do Sileno no Nascimento da Tragédia, no primeiro capítulo, né? Essa ideia de que que é a sabedoria trágica grega, né? A sabedoria trágica grega de que a vida não vale a pena. Esse é o ponto, né? E para o Nietzsche esse é um dos fundamentos do renascimento da tragédia, porque o Schopenhauer e o Wagner conseguiram retomar esse traço fundamental da sabedoria grega. A outra coisa é que o Nietzsche, mais ou menos nesse período, ele começou a esboçar, ele próprio, uma tragédia chamada Empédocles, que tinha o Empédocles como personagem principal, como o Hölderlin, né? Como o Hölderlin. Então, tem alguns loucos especialistas em Nietzsche que estão tentando, em primeiro lugar, reconstituir esses fragmentos da tragédia do Nietzsche, em segundo lugar, comparar com o Hölderlin, e o passo que eu não vi ninguém tentando dar é tentar dizer para a gente qual é a resposta do Empédocles. Né? Eu também gostaria de saber exatamente qual é, porque fica super ambíguo. Então, a pergunta do meio que eu ia fazer era sobre filosofia da natureza, mas eu não vou fazer, porque eu acho que o Nietzsche apresenta uma concepção de natureza nesse livro aqui que é dificílima, e a gente precisa de uma luz schopenhaueriana para entender o que significa esse conceito de natureza. Mas isso, como ia durar muito tempo, eu vou pular para a terceira pergunta que eu gostaria de fazer. Tá bom.
No livro, ele fala a respeito de quais são, mais adiante no livro, quase do meio para o final, ele fala sobre quais são os grandes perigos que ameaçam a cultura em nascimento, na figura desses grandes homens, né? O livro é todo um convite para que grandes homens sejam cultivados, né? O Schopenhauer como educador, tendo Schopenhauer como modelo de grandeza, né? E aí, no meio do livro, ele fala assim, ele esboça como se faz isso de criar um grande homem, e no final ele fala que, tudo bem, a gente sabe então mais ou menos como fazer, mas cuidado, você tem os perigos que ameaçam isso. E ele fala de... Solidão. Exatamente, a solidão e etc. Mas aí ele vai falar assim, mas depois que a gente tem, no âmbito da cultura propriamente, você tem umas instâncias que fingem ser promotores da cultura, mas que são inimigos da cultura. O capitalismo é um deles. Os comerciantes. Os acumuladores, né? A avidez. Exatamente. Isso, a avidez, a gente traduziu como o egoísmo dos acumuladores. Uma tradução dificílima essa de fazer, que poderia ter sido várias outras coisas. A outra, eu pulo um porque eu quero fazer uma pergunta específica. A outra é os eruditos, né? A aridez dos eruditos. Os cientistas, os historiadores, os pensadores. A especialidade. Também a especialização e a quantificação. Isso é muito importante e atual. Isso, você tem uma proto-filosofia da ciência aqui, Posso fazer uma pausa aqui para, desculpa interromper a pergunta, Giovanni, mas só para situar o público, porque esse trecho, essa parte é o capítulo 6 do livro, e que é muito interessante mesmo. O tema da atualidade desse livro aqui vai ficar muito claro nesse capítulo 6, quando ele fala desses falsos amigos da cultura, ou seja, são poderes que fingem promover a cultura, deveriam promover a cultura, mas, na verdade, promovem algo em interesse próprio, né? Eles não são sinceramente interessados em cultura, e são, pela ordem, o capitalismo, e aqui tem uma das metáforas mais bonitas do livro, que eu vou ler para a plateia, para vocês, que é o seguinte. Ele fala o seguinte: entre eles, em primeiro lugar, ele está falando dos falsos, né? Isso é página 75. Entre eles, entre esses falsos amigos da cultura, em primeiro lugar, o egoísmo dos acumuladores, o qual necessita do auxílio da cultura e, em retribuição, a auxilia de volta, mas, ao mesmo tempo, é claro, deseja prescrever-lhe meta e medida. É dessa frente que surgem aquela máxima e aquela cadeia dedutiva tão em voga, apresentadas mais ou menos nesses termos. E vejam como é atual os termos dessa, né, a relação, a concepção capitalista de cultura, né? Cadeia apresentada mais ou menos nesses termos. O máximo possível de conhecimento e formação, portanto, o máximo possível de necessidades, portanto, o máximo possível de produção, portanto, o máximo possível de ganho e felicidade. Assim soa a fórmula sedutora. Para seus defensores, a formação seria definida com a perspicácia com a qual alguém se adequa completamente a seu tempo, tanto nas necessidades quanto em sua satisfação. Isso é muito bonito. Você está criando homens, essa ideia de formação, você criar homens para produzir e para necessitarem aquilo do qual eles produzem. Essa é uma definição de consumismo absolutamente perfeita. E aí vem a metáfora das mais... Sociedade de massa. E aqui vem, na sequência, uma das metáforas mais bonitas do livro, quando ele fala o seguinte, então, ó, tanto com a qual alguém se adequa completamente a seu tempo, tanto nas necessidades quanto em sua satisfação, mas com a qual também se dominam da melhor maneira todos os meios e caminhos para ganhar dinheiro do modo mais fácil possível. Formar o máximo possível de homens correntes, no mesmo sentido em que se chama uma moeda de corrente, essa seria, portanto, a meta. Essa ideia de formar homens correntes no mesmo sentido em que se chama uma moeda de corrente. Isso é muito bonito, né? E isso é muito atual, porque você vai discutir, toda vez que se fala em educação hoje, é educação para a produção. É educação como insumo. Você vai olhar, eu estava vendo recentemente uma definição do Banco Mundial de Educação. É para fazer aumentar PIB. A ideia é, se você não formar as pessoas não vão ingressar no mercado de trabalho, elas não vão participar da economia. A ideia de liberdade, de educação como desenvolvimento da personalidade, de liberdade, não está presente, né? Numa definição como a do Banco Mundial. A formação. Isso. A ideia de Bildung, e vocês traduzem também cultura e Bildung, né? As duas coisas. E Bildet também é o erudito e tal. E o que eu acho interessante
também aí é mencionar também a crítica que ele faz à universidade. Eu acho importante porque é uma crítica inatual. Essa era a pergunta. Essa era a pergunta. Então posso falar? Sim, está feito. Bom. Não, eu acho que essa é muito semelhante à do Schopenhauer. E a do Schopenhauer é baseada também numa crítica à supremacia da Igreja sobre a filosofia. O mesmo problema que vem do Kant já. Né? O escalonamento, as faculdades superiores, teologia, medicina e direito, e a faculdade inferior, que é a faculdade de filosofia. O Kant propõe que seja invertida a razão, já que a faculdade de filosofia é a peneira pela qual passarão os conhecimentos das outras faculdades, segundo ele. E o Schopenhauer vai um pouco nessa linha, embora ele já não tenha mais o otimismo, entre aspas, kantiano, de achar que isso vai chegar a uma realização, né? É quase que o Kant diz isso, sem dizê-lo, mas o Schopenhauer, como pessimista, ele já vê a faculdade, o predomínio da Igreja, né, sobre a filosofia, e é disso que ele quer se livrar, como bom ateu, apesar da crítica posterior do Nietzsche, dele ser um moralista, um grande moralista, e um moralista cristão, em virtude da compaixão, etc. Mas eu acho que essa não é gratuita, essa crítica à universidade, mesmo porque, se a gente for ver na época como que se processavam os concursos e tal, como é que eram chamados os professores, não é? O aval também tinha que ser dado pela Igreja. Então, também tem uma coisa, uma crítica dos poderes que dominam a universidade, o Estado e a Igreja. Né? Então, não é uma mera crítica sem sentido, vazia do estabelecimento de ensino, mas é um estabelecimento de ensino que passa por essa apreciação que você fez, né? por essa exigência, já na época, né, de formar uma sociedade igualitária, não diria, mas massificada. Né? Igualitária não é uma boa palavra. Né? Massificada e que serve ao consumo. Ou seja, não haveria uma distinção. E o Schopenhauer é herói por isso, né? Porque ele luta contra o tempo dele. Né? E o Nietzsche fala, no momento, é um tempo de caras abatidas. Né? O Nietzsche historiciza o Schopenhauer. Né? E isso um pouco antes schopenhaueriano já. Né? E dizendo que é um tempo de caras abatidas, e a filosofia de Schopenhauer é uma filosofia pessimista, porque era um tempo de privações, o que justifica um pouco a interpretação lacaniana, se você quiser, de que a filosofia schopenhaueriana correspondia a uma decadência burguesa, né? Era o filósofo Rentier. Embora eu tenha mais enfim, afinidade com a interpretação de Horkheimer e não do Lukács, mas, enfim, também tem seu peso. Né? E do Arantes é Lukácsiano também. A gente pode chegar só até as 9 aqui. Tá. Então, eu acho que agora, talvez, se a gente tivesse perguntas e comentários e contribuições da audiência, seria uma boa hora para que... Que horas são agora? Agora faltam 25 para as 9. Então, se não tiver, eu tenho mais 12 perguntas, então não tem problema. Eu tenho outras para você também. Eu tenho a impressão que tanto Schopenhauer quanto Nietzsche são dois filósofos que têm um impacto, que povoam o imaginário cultural. Digamos, eles são filósofos de escritores. Vocês têm essa mesma impressão? Vocês têm uma explicação, uma justificativa para isso? Eu sei que, Machado lia Schopenhauer, Thomas Mann lia muito Nietzsche, era muito influenciado, impressionado com Nietzsche. Como vocês veem isso? Vocês têm uma explicação para isso? Quer falar primeiro?
Não, eu não tenho uma explicação propriamente falar, mas eu acho que eles se preocupam com a arte, né? A estética de Schopenhauer é importante, a metafísica do belo, né? E também pelo estilo da escrita. São duas coisas que seduzem, cativam os artistas, né? Sejam escritores, sejam músicos, né? Tem influência, tem vários... tem influência. Outro dia eu vi um músico, o Nielsen, que é um dinamarquês, que tem ele fala do Schopenhauer como se fosse vizinho dele, né? Realmente é impressionante, é um dinamarquês mais ou menos um pouquinho posterior. E ele teve Machado, acho que já tem um trabalho sobre Machado de Assis e Schopenhauer, né? Nietzsche foi lido também por Freud, né? E foi lido por vários artistas. Eu acho que é corrente. Eles têm mais circulação, eu acho, até entre os artistas do que e os literatos, enfim, suma, até nas artes plásticas, né? Tem uma influência. E do que na filosofia propriamente falar. Como? Strauss, exatamente. Oi? O Richard Strauss assim falou Zaratustra, sim. Tem gente que... que baixo, eu não escutei, desculpa. Tem gente que diz que o Nietzsche não é filosofia, é literatura, né? Schopenhauer também, porque ele figurava nas coleções das casas do começo do século aqui no Brasil, da parte dos romances. O Mundo como Vontade de Representação era um romance. É interessante nesse sentido. Puxa, eu perdi minha linha de raciocínio, desculpa. Não. Daqui a pouco volta. É Strauss, você fala do Não, eu estava pensando nessa linha do Nietzsche como literatura, né? Como... a diatribe, perdão, lembrei. Ele é interessante o número de vezes que nesse livro aqui aparece Kant, mas sempre em viés crítico. Ele insiste muitas vezes que Kant é um filósofo acadêmico e que ele é estéril por isso. Apesar da sua grande capacidade de pensamento, de pensamento profundo, mas ele é um homem estéril, porque ele não consegue dar uma forma, ele não consegue transformar aquilo, nem ele próprio conseguiu e nem, portanto, os seguidores dele conseguem transformar aquela grande edifício conceitual em algo que diga respeito à vida, em algo que seja um impulso à vida, né? Então, essa crítica permanente ao Kant, que é um modelo, por outro lado, é uma referência pela qual ele não consegue passar, né? Tem que estar o Kant aqui, né? Como tem que estar o Goethe, são as duas grandes referências que aparecem no livro. O Goethe é o filósofo, é o literato. Mas e ele é todo elogio a Goethe. Né? Todo elogio a Goethe, mas ao Kant ele é... Então ele fala assim, é uma referência, aquilo é filosofia, mas aquilo não vira vida. E acho que talvez seja uma parte da explicação, né? Porque ele fala assim, a filosofia tem que ser algo que possa influenciar a vida. Ele não é um edifício conceitual morto, né? Então essa vontade de descartar um pouco essa filosofia seca, essa filosofia conceitual, que faz grandes edifícios conceituais, que é o que o Kant faz, aquilo é um sistema mesmo, né? Ele faz uma filosofia preocupada com o sofrimento humano, tal como Schopenhauer. Eu acho que isso é matéria para a literatura muito mais do que, por exemplo, Kant. Sem dúvida. Eu estava lembrando agora, uma coisa que até eu falei na última aula do curso que eu estava dando, que eu acho que tem uma influência do Nietzsche, de um outro alemão, que ficou também no meio apagado, que é o Jacobi. O Jacobi, eu vou falar por causa dessa ligação com a literatura, né? Porque o Jacobi fazia uma crítica a toda a filosofia abstrata, sistemática, criticou diretamente o Kant de primeira hora, porque ele era contemporâneo ao Kant, né? E ele exigiu uma apreensão, uma percepção imediata. Ele volta a Hume, ele escreve um livro que chama sobre a fé, Idealismo, Realismo, e ele faz uma profissão de fé realista. Tá? E ele é contra o idealismo fichtiano, né? E ele é, enfim, contra a dicotomia fenômeno-coisa em si, kantiana, tudo isso. Tudo era uma enorme abstração para ele, né? E ele é não só filósofo, como ele escreve romances.
é literato. Então, e o Schopenhauer também vai nessa linha, né? Talvez isso os aproxime da arte também, que é essa visão intuitiva como mais importante que a abstração, que o sistema. Né? A filosofia sistemática ela se fecha para eles e não se abre para ninguém. E o Jacobi, o Schopenhauer e o Nietzsche têm uma abertura maior, né? Eu acho que a arte, embora você vai dizer, bom, mas é a estética do Hegel, né? Sem dúvida. Hegel é outro de que ele fala mal, né? As Hegeliae, ele seguindo o Schopenhauer. Era uma interpretação do Hegel corrente, né? Boa noite. Eu estou muito contente de ouvir a minha querida professora Maria Lúcia Cacciola, aqui na Taperá, por ocasião do lançamento desse livro, que eu também comecei a ler, infelizmente não pude ler todo, e a primeira impressão a minha primeira impressão foi confirmada hoje pelo que você disse. De fato, é um texto fluido, um texto fluente, a gente lê com grande prazer, e não sem alguma inquietação, justamente porque o texto tem muito de atual, não é? E a minha questão, um pouquinho por esse viés, vamos deixar o Hegel na sepultura por um momento, pelo menos, para lhes perguntar o seguinte: são considerações extemporâneas cuja atualidade, me parece, ficou um pouco no ar. Eu acho que a ironia vai muito bem como figura de linguagem de pensamento, mas eu gostaria um pouco se vocês pudessem especificar um pouquinho mais esses momentos de atualidade inatual, né, essa temporalidade que é extemporânea, ou seja, como é que um texto escrito lá atrás se cruza com o nosso, talvez de um modo sombrio, terrível, quando essa ideia tão importante para os alemães e talvez para todos nós, a ideia de Bildung, a ideia de formação no seu sentido mais enfático e mais elevado, subitamente entra nesse declínio, na bela passagem citada pelo professor Tiago Tranjan, em que os homens se tornam homens correntes, assim como moedas correntes, ainda no nível da circulação simples, portanto. Então, a minha questão seria que tipo de adestramento ou de domesticação é essa em que a cultura ou a formação se tornou? E se a gente especificasse um pouquinho mais, porque ele usou várias vezes a palavra especificidade, o Giovanni, e para que, digamos, inclusive os outros muitos ouvintes que aqui estão nos acompanhando pudessem atinar, digamos assim, com o alcance desse texto. Porque a crítica é uma crítica, até onde eu pude constatar, de uma agudeza ímpar, digamos assim, singular. Então, ao mesmo tempo se referindo a Schopenhauer, né? A experiência do Schopenhauer e a experiência pessoal do Nietzsche como discípulo de Schopenhauer nos colocam em condições de termos nós próprios uma experiência histórica ou presente desse declínio da formação. Era essa a questão que eu teria a formular. Você quer falar alguma coisa? Você que está também nessa... Então, eu vou fazer alguns comentários, né? Eu acho que uma das coisas que impressiona nesse livro é justamente a agudeza com que o Nietzsche está vendo ali na sua raiz um fenômeno de massificação muito ligado ao desenvolvimento de uma certa sociedade, que foi a nossa capitalista, e o seu. Então, esses quatro inimigos, né? Os quatro falsos amigos da cultura, é o capitalismo, o Estado, que está intimamente ligado, né, que promove também interesse próprio, portanto, interesse econômico, né, promove uma formação para interesse econômico, para interesse bélico. O consórcio da ciência com isso, a outra figura é a ciência, o falso amigo, porque
Qual é a crítica do Nietzsche? É uma ciência fria, morta, incapaz de se preocupar com as ansiedades do homem. Ou seja, é uma ciência que não diz nada para a vida, ela acumula verdades, né? É uma ciência rapinante, acumuladora, ela destrincha, ela disseca, aquelas pessoas que dissecam cadáveres, ela fica esmiuçando, escarafunchando a realidade, mas não consegue ver nenhum significado nela. Ela não se dirige para a natureza buscando algum significado, e, portanto, para a vida do homem, buscando algum significado. Então, é uma ciência fria também a serviço dessa economia e desse Estado, né? Então, você tem ali uma percepção muito aguda desses problemas que estão ali, numa sociedade que está surgindo Fordismo, né, que vai surgir, ainda não está surgindo ali, mas ele está vendo um pouquinho a divisão do trabalho, né, um novo tipo de inserção nossa, e acho que a palavra-chave aí seria, a Maria Lúcia usou, massificação. É uma grande crítica a uma certa experiência contemporânea de massificação, de planificação da vida humana, que não há espaço para emergência de significados novos, não há espaço para afirmação de diferenças, né? Enfim, eu acho que a chave de leitura aqui é essa percepção aguda, num livro que se declara não político, ele é explícito, ele fala, não, a questão não é política, mas eu posso lê-lo em chave política. Muito interessante. Esse capítulo 6 é central nesse sentido. E, como professor, na minha especialidade, a minha especialidade é lógica e filosofia da ciência, mas a crítica que ele faz, a longa crítica no capítulo do 6, a filosofia da ciência, dá para dar um curso. Ele fala 17 características do cientista, ele pega a figura do cientista. Aquilo é atualíssimo. A ciência, ela é feita desse jeito mesmo, é uma inquietação permanente em colecionar, em rapinar verdades, mas nunca... Então, a imagem que ele usa, que é bonita, ele fala, o sofrimento, para essa ciência, ele é só um problema, ele é arrancado que nem erva daninha, né? Ele parece propor uma filosofia em que você tem que compreender o sofrimento humano como parte da vida humana, e, portanto, a partir dali, saltar para alguma outra coisa. Se a gente pensar na cultura do antidepressivo, né, que é bem isso, você arranca o sofrimento, né? Para a ciência, o sofrimento só pode ser visto como um problema, portanto, algo a ser extirpado, né? Então, eu acho extremamente atual essa percepção dele, e está vindo na raiz ali no século XIX. Não sei se... Mas aí o termo extemporâneo, né, é que causa um pouco de problema, porque, na verdade, ele está escrevendo em 72, né? Então... eu acho que nós temos aí uma configuração política e social bastante determinada. Agora, o fato de estar servindo até hoje, então, ser extemporâneo nesse sentido, é da longa vida do capital, né? do capitalismo que se transforma, mas não tanto assim. Tem tem momentos que vão se repetindo, né? Suas crises, suas decadências, seus momentos de fraqueza. E o Nietzsche está num momento desses também, né? E era o Bismarck, estava tentando... era bem diferente do Frederico II, por exemplo, do Kant. Isso dá para perceber, né? Ele disse que o acontecimento político não vai resolver a vida. Ele está se referindo a Bismarck, exatamente. Né? Então, a unificação alemã e tudo isso que ele está pensando. Então, é extemporâneo, mas serve para nós também, porque tem uma série de críticas ao status quo, né? E o Schopenhauer entra como um crítico do status quo. Quando ele faz a crítica da filosofia universitária, do saber, aqui, figurando o próprio Nietzsche. Quer dizer, há uma repetição, né, das circunstâncias históricas, a meu ver. A pergunta do Silvio tem um traço metodológico também, né? Porque a posição extemporânea, e se você quer colocar... O que é esse observador que se coloca fora da medida do tempo? Porque essa seria a tradução literal do termo Unzeitgemäß, que é o extemporâneo. Que pode ser traduzido, e foi efetivamente traduzido em algumas línguas, como inoportuno, né? Como o fora de moda. Né? Inoportuno fora, quer dizer, é lógico, você coloca o tempo. A gente preferiu colocar. A gente colocou o tempo na capa, né? Ela é extemporânea, né? E o tempo aparece ali, evidentemente. Se a gente tivesse dito intempestivo, a gente teria feito a mesma coisa. A gente poderia ter dito inatual. Mas a ideia daquele que se coloca diante do tempo como alguém inoportuno,
como alguém que vai se colocar sempre a contrapelo, um pouco como a imagem que o Sócrates usa para falar a respeito de si mesmo diante de Atenas, como a mosca que vai estorvar o cavalo e etc. Né? Esse tipo de inoportuno, jovem, né? A posição e a expressão que o Nietzsche vai usar depois, para dizer que o filósofo ele é a má consciência do seu tempo. E ele pensa sempre a contrapelo. Ele é inconformista, né? Não conforme, Gemessa, né? Isso aqui está certo? Então está conforme ao seu tempo. Né? Meus caríssimos, eu calculei muito mal o tempo. Nós precisávamos de 10 minutos finais para que a gente pudesse vender os livros. Tem um tempo para Taperá oferecer para vocês essa ótima obra, com uma tradução muito carinhosa, e que a gente entrega para o público com muita felicidade e orgulho mesmo. Posso só contar uma pequena anedota do dia da eleição? Eu acompanhei minha mulher ao colégio eleitoral ali na Lapa e vi dentro do colégio, em que ela vota, um colégio estadual, tinha um grafite, que eu achei muito bonito. Era um braço humano com 2 furinhos, saindo 2 fios conectados a um celular. E aí tinha a frase em cima escrito: quem diria que a nossa tecnologia se tornaria tão maior que a nossa humanidade? Nietzscheano desse livro aqui, né? A crítica à ciência que ele está fazendo é isso, a instrumentalização do homem. Como a gente está sendo instrumentalizado cada vez mais, em vez da gente ter, né, o homem se colocar frente ao mundo, a gente, essa monte de processos econômicos, esse monte de coisa que a gente ficou inventando, máquinas, etc., como a gente está sendo instrumentalizado por elas, ou seja, a nossa tecnologia se tornou tão maior que a nossa humanidade. Então, eu achei interessante ver ali num colégio uma... Então, de novo, queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer aos milhões de pessoas que estão assistindo a gente agora, queria agradecer a Taperá, a toda a equipe que acolheu a gente tão bem, a professora Maria Lúcia Catiola, que abrilhantou demais esse nosso lançamento. E é isso aí. E a editora Mundaréu, que apoia incansavelmente esse projeto que é extemporâneo. Eu só queria parabenizar a audiência, os meus amigos que estão aqui, Vicente, Silvio e outros amigos e ex-alunos e tudo, e alunos atuais, e principalmente aos tradutores, né? Ao trabalho da tradução, que a gente sabe o quanto é duro, né? E que é um trabalho que é gratificante, mas que dá uma canseira louca, né? Então, realmente, parabéns para vocês. E eu vou reler mais vezes e com mais cuidado, porque acho que merece. Tá?